Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Felipe Luiz reforçou a crítica do BAP ao gramado sintético. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. O Flamengo manda mais no Maracanã do que o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos deixar de lado, pelo menos por alguns minutos, essa atual briga entre Flamengo e Palmeiras. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Felipe Luiz reforçou a crítica do BAP ao gramado sintético. Hoje no Catar ele foi perguntado sobre isso, antes da estreia do Flamengo no Mundial, e ele disse que é um absurdo, que na Europa nenhum time joga em gramado sintético. E ele tá certo, cara. Essa crítica eu vou reforçar, não é porque eu tenho alguma coisa contra os times que usam gramado sintético, mas todos os jogadores, tirando os atletas que jogam nos times que tem grama sintética, reclamam muito, falam do risco de lesão, falam que tem mais impacto. Então não é ciência, que se dane a ciência, que às vezes os clubes usam a ciência e não tem nenhum estudo que comprove. Os jogadores são a comprovação. Quem usa o gramado o tempo inteiro, quem joga no gramado, quem faz o espetáculo, não gosta. Então, não pode ter gramado sintético no Brasil. Olha o que o Felipe Luiz falou, eu acho que ele está coberto de razão. Ele lá no Catar reforçou o discurso do BAP e deixou claro, é um absurdo grama sintética no futebol brasileiro. Na minha opinião, nós temos que começar pelo básico. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir ao nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal. O estádio não é do Palmeiras, não. O estádio é da W Torre. Quem manda no Allianz Parque é a W Torre. A governança daquele estádio... É uma concessão por 30 anos, né? E o fato de você alugar o estádio para jogar não significa que você não seja dono dele. Você tem propriedade sobre ele, é igual um apartamento. Você pode morar num apartamento, numa casa alugada, mas é sua casa. Você está pagando para ela ser sua. Entendeu? O fato de você morar de aluguel não significa que você não tem uma casa. Significa que você tem uma casa sim. Só que ela não é própria, ela é alugada, mas é sua. Você coloca lá dentro o que você quiser. Eu acho que a mesma coisa se aplica ao estádio do Palmeiras. É um estádio que está sob a concessão da W Torre até tal data, mas também pertence ao Palmeiras. O estádio é do Palmeiras. O Flamengo manda mais no Maracanã do que o Palmeiras no Allianz Parque. Isso é fato. Pode ser. Isso é fato. Isso é fato. Pode ser. Então, quando a Leila Pereira diz que o Flamengo não tem casa, o Palmeiras também não tem. Também não tem. Isso é fato, gente. Isso é fato. Agora, nessa discussão toda aí, eu estou com o Flamengo, mas eu acho que ela tem razão quando ela fala que essa questão aí toda, ela é motivada pelo clubismo e não pela preocupação com a saúde do atleta. Eu acho que não tem nada a ver. Aí eu concordo com ela. Mas, mesmo assim, eu acho que o Flamengo está certo. É um absurdo a gente jogar em gramado de plástico no Brasil, um país de clima tropical. Eu acho. O assunto aqui é gramado sintético. Vamos deixar de lado, pelo menos por alguns minutos, essa atual briga entre Flamengo e Palmeiras e olhar um cenário maior. Ao contrário do que muita gente pensava, até bem pouco tempo,
O gramado 100% sintético não é um caminho sem volta, pelo menos para os grandes clubes. Para quem sonha em sediar ou disputar uma final de Libertadores, Sul-Americana, Recopa ou até Mundial de Clubes, o sintético puro está virando rapidamente um beco sem saída. Vários clubes já estão saindo dele ou nem entram mais. Principais motivos: finais internacionais Conmebol e FIFA vetam gramado 100% sintético em finais das suas competições. Só vale natural ou híbrido, máximo 5-7% de fibras sintéticas. Pressão de jogadores: cada vez mais atletas reclamam do risco maior de lesões, mesmo em sintéticos certificados. A tecnologia híbrida avançou demais e aguenta quase o mesmo tempo de uso que o sintético puro, e é aceito em qualquer final do mundo. Maracanã, Morumbi, Arena do Corinthians são híbridos. No Brasil, a CBF ainda permite sintético em finais nacionais, Copa do Brasil, por exemplo, mas já discute padronização e vê o híbrido com bons olhos, e pode haver nova regra em 2027. A FIFA diz que tem empatia com as reclamações dos jogadores, mas por enquanto só aceita natural ou híbrido nas suas grandes decisões. Conclusão: o sintético puro ainda tem espaço em divisões menores ou regiões de clima extremo, mas para a elite sul-americana está cada vez mais claro: ou você troca para híbrido ou fica fora, a sua casa fica fora das grandes finais. Esse assunto, sem dúvida, ainda vai render muita discussão. Mas e aí, torcedor, o que vocês acham dessa história? Eu, particularmente, não gosto de gramado sintético. É óbvio que isso abre margem para muita discussão, né? Uma das coisas que me pega é o que o Sormani falou em relação ao clima, né? O Brasil, ele é um país tropical. Você ter o gramado sintético em um país daquelas temperaturas extremas, né? Muito frio, que neva, eu acho que é uma coisa a ser pensado. No Brasil, eu já acho que é uma coisa meio, né? Pra que isso? Eu particularmente não gosto e entendo quem gosta. O Palmeiras é um dos casos que gosta e tem outros clubes, né? E tem a questão dos jogadores. A questão dos jogadores me pega bastante, deles falando, né? Que altera mesmo o futebol, dá mais impacto. Pelo que a gente vê, a maioria dos jogadores, se não todos, acho difícil falar todos, mas a maioria, pelo que a gente vê, prefere o gramado normal, né? Aquele tapetinho. E tem a questão dos shows, né? O Palmeiras fala, mas nós somos uma casa de shows. A gente viabiliza muito isso aqui. O São Paulo, por exemplo, teve quase mais shows no ano no Morumbi do que jogo mesmo. E conseguiu fazer a logística. Então é uma coisa para se pensar. Eu particularmente não gosto. Eu acho que como tem 6, né? Vão ser 6, 7 mais ou menos, entre misto, entre sintético, eu acho que o Brasil deveria fazer a grama normal, né? Na minha opinião, eu acho mais legal pro futebol a grama normal. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? Vão deixando a opinião de vocês nos comentários, quem quiser, é claro. O vídeo aí foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.